Quais são as principais características que a pessoa... Alguém está ouvindo isso aqui agora e pode estar pensando, será que eu tenho isso, será que eu não tenho? Ou tem alguma coisa atrapalhando na vida dela, ela não consegue entender o que é e está ouvindo o nosso papo e está achando que pode ser isso. O que a pessoa tem que ficar atenta para saber se pode ou não sei, se é procurar uma ajuda? Eu acho que primeiro, a questão de analisar a própria família vai te dar uma dica grande sobre a bipolaridade ou não, né? Então você pensa sobre a sua família, se existem aquelas questões que a gente conversou. Segundo, pessoas com depressão na vida repetidas precisam fortemente considerar a sua bipolaridade. Esse é um grande, talvez, vácuo que ainda exista para a gente, né? A pessoa começou a repetir demais depressão, ela precisa considerar isso como bipolaridade e investigar. Às vezes, nessa investigação, vai estar lá que não é bipolaridade nem nada disso. Porém, muitas dessas pessoas aqui vão acabar descobrindo que, na verdade, são bipolares. Começou a repetir depressão demais, fica atento. E o que é repetir depressão demais? 3, 5 depressões na vida, né? Começou depressão ser demais, fica atento. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos bipolares vão estar nesse vácuo aqui, onde que até procuraram tratamento, mas foram diagnosticados como depressão ou como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque, em geral, a depressão na bipolaridade, ela tende a ser mais sofrida, tende a ser mais grave. E com isso a pessoa acaba procurando, mas não recebe o diagnóstico correto. E quantas pessoas, qual porcentagem das pessoas com depressão repetida, na verdade, são bipolares? Fizeram um estudo, se não me engano, na Austrália, bem legal, que pegaram o quê? 100 pessoas ali com o diagnóstico de depressão. Aí era depressão, não de bipolaridade. E falaram, vamos acompanhar esse pessoal 10 anos para ver quantas dessas pessoas, na verdade, eram bipolares e quantas que não eram. No final de 10 anos, qual o resultado? 48%. Metade daquelas pessoas que no começo recebeu o diagnóstico de depressão, na verdade, eram bipolares, quando você olha 10 anos para frente. Então, tá aí a primeira grande dica. Depressão começou a repetir na vida de alguém, precisa pensar em bipolaridade. Ou investigar isso, né? Outro ponto é irritabilidade. Se a pessoa for muito irritada, a flor da pele, irritabilidade não é normal. A gente precisa parar com essa ideia de que ele é irritado, ele é desse jeito, é o jeito dele. Não existe ter jeito, personalidade irritada, não existe isso. Irritabilidade é um sintoma. A irritabilidade, ela gasta demais da nossa energia, do nosso cérebro, para que ela seja natural. A natureza não ia fazer isso. É um processo fisiológico muito complicado ficar irritado. Você pode ver que depois de ficar muito irritado, o que acontece? Você fica cansado, você fica tenso. Por quê? Porque é algo desgastante. Não existe isso. Se a pessoa está irritada o tempo todo, tem que considerar que aquilo ali é um sintoma e procurar ajuda. E esse é o sintoma mais comum da bipolaridade. Não é tristeza, não é alegria. É irritabilidade. É outra dica que fica muito importante. A tua natureza não ia gastar tanta energia à toa, né? Por alguma coisa que não vai te dar nenhum resultado depois, ficando irritado, né? Isso é uma... Irritação é uma coisa estranha, né? Porque qual é o objetivo da irritação? Ela existe por algum motivo dentro da gente, né? Se defender do que, eu não sei. Mas ela acontece em momentos que não precisaria gastar toda aquela energia, né? É isso? Exatamente. E na bipolaridade é o sintoma mais comum de longe, né? Mesmo essa fase que eu te falei da mania, né? Que é a fase fogão, que eu costumo chamar, as pessoas acham que é euforia, alegria, né? Mas isso acontece na mania pura. Quando você vê a mania mista, que já é um detalhe, o que acontece? A pessoa está agitada, está inquieta, está falando muito, mas ela está irritada, agressiva, hostil, ela está se sentindo mal, para baixo, mas agitada, inquieta. Então quer dizer que não é só euforia. Pelo contrário, você vai encontrar muito mais irritabilidade. E outro ponto também, impulsividade. Se a pessoa for muito impulsiva, seja em que campo for, mas se for muito impulsiva, precisa desconfiar de bipolaridade.
Então a pessoa é depressiva, mas ela é impulsiva ao mesmo tempo. O que é impulso, né? Eu sinto e faço, eu sinto e falo. Não existe pensamento de medir as consequências ali no meio, né? Eu preciso considerar que isso é uma bipolaridade. Não fecha diagnóstico. Só estou dando dica para a pessoa ir buscar a ajuda nesse caso, né? Porque eu preciso do pensar na consequência antes de agir. Se eu penso e já faço, se eu penso e já falo, tem algo acontecendo aqui. Essa impulsividade está muito aumentada. Eu preciso pensar o que está acontecendo. Só acontece na bipolaridade? Não. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem impulsividade aumentada também. Mas não é a única, né? E muita gente também recebe o diagnóstico errado de TDAH. Existe algum perfil onde a bipolaridade pega mais? Em qual sentido você fala? Existe algum perfil, idade, homem, mulher, classe social, existe? Legal, boa essa pergunta, que a gente não tinha citado isso, né? Quando você pega todos os bipolares, você tem o mesmo número de homem e o mesmo número de mulher. Igual. Quando você pega o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais clássico, né? A proporção é de 1:1. Mesmo tanto de homem, mesmo tanto de mulher. Mas quando você pega o transtorno bipolar tipo 2, que é aquele um pouco mais sutil, a proporção é de 2 mulheres para cada um homem, né? Basicamente em geral é um homem para uma mulher, mas nessa bipolaridade específica, transtorno bipolar tipo 2, você tem 2 mulheres para cada homem. Início dos sintomas está entre 15 e 25 anos. Então, a maioria das vezes, você vai ver os sintomas começando na adolescência. Entre 15 e 20 anos, está 28% das pessoas, né, do início dos sintomas, né? Até 25 anos, mais ainda. A bipolaridade pode abrir quadro em qualquer momento, mas esse momento aqui, final da adolescência, início da idade jovem, adulta, ele é o mais perigoso. Para isso, é o que eu mais tenho que observar.